Seja bem-vindo a mais uma edição do Câmara Rio Debate. Hoje vamos falar sobre adoção. Para falar sobre este assunto, eu recebo 3 convidados no programa de hoje. E eu começo as apresentações com Rodrigo Medina, promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da Infância e Juventude, matéria não infracional. Seja bem-vindo, promotor. Obrigado. Eu recebo também Érica Piedade, psicóloga da Primeira Vara da Infância, Juventude e Idoso. Seja bem-vinda, Érica. Obrigada. E para completar o time de entrevistados, Felipe Mendonça, coordenador do Grupo de Apoio à Adoção de Braços Abertos. Seja muito bem-vindo, Felipe. Obrigado, é uma honra estar aqui. A adoção acontece através de um processo judicial. É gratuito e a lei permite que seja realizado por qualquer pessoa maior de 18 anos. Mas como fazer para adotar? Analisar com equilíbrio as motivações da adoção. Preparar o coração e a cabeça para ter uma atitude tão importante. Estar emocionalmente preparado para acolher e amar. Não faltam conselhos para quem está decidido a adotar uma criança. O tempo de espera, assim como as características da criança, são informações importantes e devem ser analisadas. Quem se prepara tem mais chance de sucesso na adoção, evitando assim o pior cenário, um novo abandono, a devolução da criança pelos pais adotivos. Muitos dos interessados só adotariam crianças na primeira infância, ou seja, de 0 a 6 anos. Promotor, eu começo a nossa conversa com o senhor, né? A gente precisa, primeiramente, conceituar a adoção, porque parece fácil, mas envolve tanto sentimento, né? Por exemplo, adotar é sentir que os filhos não se medem somente pelos parâmetros genéticos, não é isso? Quanto tempo demora para uma criança ser adotada? Bom, primeiro, falando sobre o conceito da adoção, é um processo judicial através do qual o adotado, a criança ou adolescente, aqui nesse caso, tem a condição de filho de quem está adotando, com todos os direitos e deveres. E, a partir desse processo, vai romper com todos os vínculos existentes com a família biológica. A adoção ela é excepcional e revogável e a gente vai recorrer a essa medida todas as vezes que a criança não puder ser reintegrada à sua família ou estar sob a guarda da família extensa. O tempo do processo de adoção vai depender muito do que o habilitado está buscando. Como foi falado na matéria, a maioria das pessoas no Brasil, cerca de 80%, só aceitam adotar crianças na primeira infância, de 0 a 6 anos. Então, o tempo de espera tende a ser maior. Mas a gente tem diferentes crianças, diferentes perfis, então o tempo do processo ele vai variar muito de acordo com as escolhas que forem feitas. Érica, quando percebemos que estamos preparados emocionalmente para essa decisão, né? Por que é tão importante analisar com equilíbrio as motivações da adoção? Então, Ingrid, na verdade, não há uma receita de bolo. A gente não pode dizer que a gente está preparado para absolutamente nada na vida. A gente sempre está em processo e se transformando e se construindo como subjetividade, como sujeito. No processo de adoção não é diferente. Existem pessoas que entram na habilitação de adoção, é importante que a gente distinga que são 2 processos distintos. O processo de habilitação para adoção, em que a pessoa se torna apta para adotar no país, mas ela passa a figurar num sistema informatizado, que é o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, que é gerenciado pelo Conselho Nacional de Justiça de Brasília. E depois ela pode adotar, mas primeiro ela tem que ser habilitada. Então, o processo de habilitação é um processo em que a pessoa ela pode chegar, seja porque ela não conseguiu engravidar, não conseguiu ter filhos biológicos, seja porque ela faz parte de uma família que é homoafetiva, ou enfim, né, que ela também não consiga ter acesso a filhos biológicos. Famílias que já possuem filhos também se colocam aí disponíveis a adotar. Então, as motivações são as mais variadas possíveis e os caminhos são tão distintos e tão singulares como a vida de cada um de nós. O que a gente sempre indica é que essa pessoa realmente procure conhecer o processo adotivo, procure compreender as delicadezas e melindres que envolvem a adoção e a ideia de que todo filho, no fundo,
tem que ser adotado, mesmo o filho biológico. Então, a gente sempre diz que se a gente não adota o filho biológico, ele não se torna nosso filho. Ele vai se tornar um filho de quem quer que seja, da madrinha, da avó, da vizinha, mas não nosso. Então, a gente sempre tem que adotar. Para se tornar pai e mãe, não existe outra forma que não a forma adotiva. A adoção emocional de um filho na condição, né, de uma criança na condição de filho. Felipe, você coordena um grupo de apoio para quem quer adotar. Explica para a gente como funciona esse trabalho. Os grupos de apoio à adoção eles servem para poder passar orientação e acolher essas famílias durante esse processo de adoção como um todo. A gente começa lá no... para quem quer adotar, eles vão ter que passar primeiro por um processo que a gente chama de habilitação à adoção. Então, os grupos de apoio, que é onde a gente se faz mais presente, é justamente nas orientações sobre o processo de como ele vai funcionar, no apoio da ansiedade que né? Porque assim que começa a sonhar pela criança, já cria toda aquela ansiedade. Passando os conhecimentos técnicos também sobre a infância, né? Então, a gente tem, muitas vezes participa com profissionais da área de educação, de saúde, psicólogos, para poder passar uma pré-orientação a esses pais de todos os desafios que uma criança vai trazer ao longo do seu crescimento. E a gente faz esse acolhimento para, então, poder eles seguirem de uma forma mais tranquila ao longo do processo de habilitação e, então, a adoção, que aí vem para, efetivamente, a aproximação com a criança, que aí parte para uma segunda etapa do nosso trabalho, que é o pós-adoção. Né? Eu gosto muito de brincar com aquela frase, né? Adotei, e aí, acabou? Não, agora é que a vida começa. Né? Então, muitos pais, né, pais de primeira viagem, já começam com um filho adolescente ou com um grupo de irmãos grandes. Então, os grupos de apoio na atividade do pós-adoção volta de novo com esse acolhimento, que é a troca de figurinhas entre os pais para passar a orientação, experiências do que aconteceu e quebrar aquele paradigma de que será que eu estou sendo muito severo, será que não? E para então que os pais possam se apropriar efetivamente do título de pai, de mãe e os seus filhos, respectivamente, se apropriar do título de filhos e assim construírem um vínculo afetivo maior e, naturalmente, também uma rede de apoio entre pais que compartilham do mesmo perfil de história. Agora, doutor Rodrigo, o Ministério Público Estadual tem um sistema de busca ativa chamado Quero uma Família. Como ele funciona? Na verdade, a busca ativa em adoções necessárias é uma estratégia já adotada e consagrada pelo CNJ, já realizada por grupos de apoio à adoção, órgãos do sistema de justiça. Trata-se da lógica em que você vai buscar famílias para crianças e adolescentes que estão disponíveis à adoção. Geralmente, a gente usa essa estratégia para o que a gente chama de adoções necessárias. São crianças e adolescentes com mais idade, geralmente acima de 8 anos, grupos de irmãos que têm vínculos afetivos muito fortes entre eles, então é muito difícil separar esses grupos de irmãos, né? E a lei, inclusive, dá a diretriz de não separar. E também crianças e adolescentes com algum tipo de doença ou deficiência. Então, o que nós fizemos no Ministério Público foi criar um sistema auditado e fiscalizado pelo Ministério Público, em que nós fazemos a união entre essas duas pontas. De um lado, pessoas de todo o Brasil que querem adotar, que estão devidamente habilitadas no Sistema Nacional de Adoção, e de outro, essas crianças e adolescentes do estado do Rio de Janeiro, que em um momento inicial não tiveram pretendentes que quiseram adotá-los. Então, essas pessoas elas obtêm uma senha dentro desse sistema, encaminham a documentação para o Ministério Público e conseguem visualizar esses casos que eu mencionei. Crianças com mais de 8 anos, os grupos de irmãos e crianças com deficiência. E, a partir daí, a gente promove o encontro desses dois lados, encaminhando para a vara da infância e da juventude, onde todo o processo vai transcorrer naturalmente. Então, se alguém, por exemplo, qualquer município do Brasil habilitado à adoção, encontra uma criança do Rio de Janeiro e está interessado em adotá-la, vai se dirigir à vara da infância e juventude, onde vai receber todas as orientações cabíveis e iniciar o processo, se for o caso. Agora, vamos analisar uns dados aqui na tela? A gente pode observar que aqui no estado, né, do Rio, as crianças aptas para adoção são 261, né? E pretendentes habilitados, 3.064. Promotor, por que essa matemática não fecha? Essa é a grande questão, né, sobre a qual a imprensa, a sociedade civil se debruçam. Na verdade, existe uma diferença entre a criança real e a criança e o adolescente idealizado. Né? Muitas vezes as pessoas fazem uma projeção inicial
de uma criança pequena, né? Tanto que a preferência nacional é para adotar crianças na primeira infância, e essa não é muitas vezes a realidade de quem está disponibilizado para adoção. Muitas vezes é isso, né? Nós temos grupos de irmãos, nós temos crianças mais velhas, com algum tipo de doença ou deficiência. Então, assim, não há problema nenhum em querer adotar crianças pequenas, mas às vezes o tempo de espera é maior. Quando você vai adotar um grupo de irmãos, por exemplo, você habilita ou está disposto a se abrir a essas outras situações existentes, por exemplo, no serviço de acolhimento, o tempo diminui substancialmente. Então, essa conta não fecha muitas vezes porque a expectativa das pessoas ela não corresponde à realidade das crianças e adolescentes que estão disponíveis à adoção. Então, o nosso trabalho, de todos nós aqui, sistema de justiça, sociedade civil, grupo de apoio à adoção, é jogar luz e dar visibilidade sobre esses casos, para que cada vez mais a gente promova essas adoções que a gente chama de tardias, as adoções necessárias, e que todas essas crianças que estão passando parte da sua infância e adolescência em serviços de acolhimento possam encontrar uma família para se desenvolver plenamente. Obrigada. Érica, um dos projetos mais importantes da Justiça é o entregar de forma legal, é proteger. Como ele funciona? Então, Ingrid, a gente tem uma previsão no Estatuto da Criança e Adolescente de que a gestante que não queira permanecer com seu filho depois do nascimento, ela possa buscar o sistema de justiça e entregá-lo para adoção. Então, é muito importante, primeiro, a gente reconhecer que não é qualquer mulher que tem que necessariamente ser mãe. Então, a gente tem que acolher e respeitar esse desejo de não perfilhar. Mas ela pode ter uma atitude que seja uma atitude de cuidado e de amor com esta criança que está sendo gestada e buscar uma família que a aceite na condição de filho. É isso que o Estatuto prevê. Para tanto, ela tem que buscar as varas de infância, a vara mais próxima da sua residência, na qual ela vai ser recepcionada pela equipe técnica e ela vai ser acolhida no seu desejo. A gente vai encaminhá-la para a rede de assistência e de saúde, em que ela também vai ser apoiada dentro daquilo que ela está expressando. E ela tem, depois do nascimento da criança, também, se ela mantiver o desejo de entrega, a participação em uma audiência. Mesmo após a audiência, ela pode, inclusive, depois desistir da entrega da criança, mas em se mantendo aquele desejo, a criança vai ser encaminhada para adoção. Então, o projeto Entrega Legal é um projeto que tende a dar visibilidade a esta previsão legal, até porque muitas mulheres, muitas das vezes, não têm coragem, acham que isso é um tema, é algo que ela está abandonando, é algo que é negativo, que ela vai ser, de alguma maneira, repudiada socialmente. Então, muitas hoje abandonam a maternidade, o que cria uma situação juridicamente muito mais instável, muito mais complexa para a criança, porque a criança vai ter que ser destituída do poder familiar e não apenas ter um processo de extinção do poder familiar, sem falar que para esta mãe a expressão do desejo de entrega permite que ela fique mais acho que tranquila naquele desejo, porque ela de alguma forma vai ser escutada e ela vai ser referenciada e vai ser considerado com ela que esse processo é um processo que é possível. Ao passo que se ela apenas abandona, ela fica muito mais isolada e muito mais culpada, enfim. Então, a ideia é que a gente torne isso cada vez mais conhecido de grande público, que a mãe que está gestante, ela pode entregar o seu bebê para adoção e mesmo aquela que já teve bebê, ela pode expressar esse desejo. Felipe, a adoção tem desafios, né? Vocês veem bem isso no grupo de apoio? Bastante. E eu gosto até de frisar que são desafios em todas as etapas, desde a habilitação, a adoção e o pós-adoção, né? Na habilitação à adoção, em especial, a gente passa muito pelo desafio que é a escolha do perfil, né? O SNA, ele é um sistema, ele faz um filtro automático ali. Então, esses dados precisam ser muito bem meticulados. E isso acaba prejudicando os pretendentes na adoção de conseguir se expressar com mais humanidade e natureza daquilo que eles realmente estão dispostos ou conseguem amar, né? Então, essas limitações afetam e criam inseguranças. E nessas inseguranças, eles reprimem cada vez mais o que eles têm de interesse ou a capacidade de amar. Temos também, como a Érica expressou bem, a questão da informação, né? Em todos os aspectos da adoção, ter essas informações de forma transparente e acessível para todo mundo, ela faz com que muitas informações se percam,
Tem a questão de como cada vara vai executar. Os documentos todos eles são padrões, mas as etapas variam de um para o outro, e nisso as pessoas se perdem com as informações. Então, essa falta de padronização acaba afetando ali um pouco. E, eventualmente, a gente entra para o processo de adoção em si, que a gente parte, então, para a destituição da família, né? Que é um processo que demora muito, envolve muita coisa, sentimentos, afinal de contas. Você está desconstruindo uma família para, então, disponibilizar essa criança para um novo afeto de uma nova família posterior. E isso faz o processo de adoção parecer que ele vira um tempo gigantesco, mas, na verdade, são vários processos que estão acontecendo simultaneamente, na qual os pretendentes à adoção não têm a noção, nem conseguem acompanhar esses processos para conseguir ver por que esse processo de adoção acaba levando tanto tempo. Aí, então, a gente entra para os desafios que a gente vê socialmente, que são os na pós-adoção, que é a integração da criança no colégio, né, a questão do uso do nome afetivo enquanto o processo de adoção ainda não concluiu, resistência ainda de empresas como colégio, planos de saúde, em chamar a criança por um nome que vai ser o futuro nome dela, os preconceitos que tem, achando que só porque é uma família de uma pessoa ou uma família homoafetiva, aquela criança possa sofrer ou ter algum prejuízo com isso. Enfim, são muitos. E como grupo de apoio à adoção, a gente está ali sempre abraçando, recebendo todo mundo para a gente poder sempre refletir e amadurecer em cima disso. Tá ótimo. O Câmara Rio Debate vai para um breve intervalo, mas a gente volta já. O Câmara Rio Debate está de volta, hoje falando sobre a adoção. Vamos ouvir a população sobre as principais dúvidas que vão ser respondidas pelos nossos entrevistados. Quais são os tipos de adoções que existem no Brasil? A pessoa ou um casal que oferece um dinheiro para a mãe biológica da criança está cometendo um crime? Se deixarem um bebê na minha porta, eu posso adotar? O que eu devo fazer? Quais são os primeiros passos para a adoção? Bem, promotor, dúvidas que a gente sempre tem, né? Primeiro, eu vou começar sobre a questão do bebê encontrado na porta, né? Isso envolve, obviamente, sentimentos, né? Abandono de um incapaz. É um crime, né? Diferente da entrega voluntária em adoção. Então, deixar a criança desprotegida numa via pública, quem faz isso está cometendo um crime. Mas quem encontra, infelizmente, não vai ficar com essa criança, muito possivelmente. Né? A gente tem aí a habilitação à adoção, todo um processo, um Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, onde há pessoas previamente habilitadas aguardando por uma criança recém-nascida. Então, a pessoa que encontra, ela deve acionar o Conselho Tutelar ou a Vara da Infância e Juventude para que as medidas de proteção sejam aplicadas a essa criança. Muitas vezes ela vai precisar de cuidados médicos e, muito possivelmente, ela vai ser adotada por um dos habilitados, provavelmente um dos primeiros que estiver nessa grande ordem do Sistema Nacional de Adoção. Falando também sobre uma outra pergunta que diz mais respeito ao sistema de justiça, é muito comum a gente verificar essas situações de adoções irregulares, né, ou ilegais, em que pessoas, se valendo da vulnerabilidade social muitas vezes, ou das incertezas e dúvidas que uma família tem, se aproximam oferecendo quantias em dinheiro, tentando meio que comprar a criança, oferecer benefícios para a família. Isso sim é um crime que vai ser devidamente apurado, obviamente com toda a sensibilidade que o caso envolve, com toda a cautela também. Mas o que a gente tem que ter como diretriz é que se a pessoa quer adotar, ela tem que procurar a Vara da Infância e Juventude para passar pelo procedimento de habilitação à adoção. Não é um procedimento demorado, não é um procedimento complexo, né? Basicamente, vai se verificar a motivação da pessoa para adotar e se ela tem condições de adotar, né? Em relação aos exames médicos, a documentação dela jurídica, comprovante de residência, vai ser entrevistada por um psicólogo ou assistente social. Então, acho que são algumas diretrizes que a gente não pode perder de vista. E como é que é o processo de adoção?
Então, o processo de adoção é um processo em que a pessoa, de adoção propriamente dita, né, de uma criança real que chega para essa família. Então, ela tem que estar habilitada, notadamente, ou a maior parte das vezes ela tem que estar habilitada, para que essa criança depois seja colocada sob sua responsabilidade. É importante a gente frisar que existem algumas formas de adoção que não necessariamente implicam que a pessoa esteja habilitada, mas são excepcionalidades previstas pela lei. Como assim? Então, digamos que você é uma mulher que teve um filho, o pai não assumiu, você arranja um novo companheiro, você conhece um outro marido, enfim. Esse novo companheiro, ele pode assumir a função paterna perante seu filho. E aí, esse companheiro, ele não tem que ser habilitado. É uma das previsões, né, que são excepcionais no Estatuto da Criança e Adolescente. Então, o companheiro ou a companheira do pai ou da mãe pode adotar o filho sem necessariamente estar habilitado. Uma outra previsão que escapa à habilitação é a questão de que você pode ter a guarda de uma criança durante muitos anos. Então, às vezes, uma madrinha, enfim, uma tia, uma prima que tem a guarda, e aí você tem um vínculo também, que pode ser um vínculo consanguíneo, que também é previsto pelo Estatuto como a excepcionalidade que não implica na habilitação. Você pode ter adoções que impliquem que ensejam a necessidade da habilitação e alguns casos excepcionais em que você não necessariamente tem que estar habilitado. Mas, uma vez habilitado, né, você pode aí sim ser acionado para uma criança no seu perfil. E aí, a partir do conhecimento desta criança real, essa pessoa tem que entrar com um novo processo, que é a propositura da adoção daquela criança específica. E aí, neste processo, vão ser considerados todos os trâmites que são necessários para que essa criança seja, por fim, perfilhada legalmente como filha daquele casal ou daquela família que pode ser monoparental, unilateral, enfim. Aí até o processo finalizar. Tá ótimo. Felipe, qual o principal conselho que deve ser dado quando alguém decide adotar? Vá atrás de informação. Acho que essa é a primeira e principal coisa que a pessoa, qualquer pretendente de adoção precise ter. A informação, ela vai trazer a ele a garantia de um processo mais suave, tranquilo e seguro. Tá? A informação, ela é importante desde o fato de, primeiro, se conscientizar de uma adoção legal, segura e para sempre. Né? Que não adianta você acolher, por mais que o coração fale alto ali naquele momento, mas acolher a criança que foi deixada na porta de casa não é uma adoção legal, nem segura e nem necessariamente para sempre. Então, a informação ela é muito importante nesse aspecto. Segundo passo, muitos acabam entrando já em contato direto com o grupo de apoio à adoção, mas a gente sempre fala, a primeira orientação é procurar a vara da infância e juventude da sua região, porque lá é onde você vai ter justamente as informações mais atualizadas, mais precisas, dentro de todos os parâmetros da lei, porque você vai precisar dentro do seu local. E, em segundo, vai seguir com o processo de habilitação, frequente os grupos de apoio à adoção, porque lá você vai ter o acolhimento, histórias de outras famílias que já adotaram, todas as referências para você poder amadurecer e entender o que o seu coração realmente tem a capacidade de amar. Agora, doutor Rodrigo, a devolução de adotados acontece? Tem algum tipo de penalidade, alguma consequência? Sim, infelizmente acontece, né? A gente tem que levar em consideração que a adoção é irrevogável e para sempre, né? A adoção legal. Então, uma vez adotada, a criança, adolescente passa a condição de filho. Então, a gente tem algumas situações em que, no curso do processo, né, pessoas habilitadas à adoção que já estão no estágio de convivência, ou seja, já estão autorizados pelo juiz a ter contato com essa criança, muitas vezes sendo a visitação ou mesmo a guarda provisória, por uma série de fatores, desistem no meio do processo, que a gente chama dessa devolução. Isso aí, obviamente, é uma situação muito complexa, né, para a criança. A gente tem que lembrar que, muitas vezes, essa criança ela já vem de um histórico de graves violações de direitos e de rupturas emocionais. E quando ela, no processo de estágio de convivência, por exemplo, ela é devolvida, né, e é um termo que a gente usa, não é um termo técnico, mas, de fato, a gente vê situações absurdas em que isso acontece, e isso causa um novo abalo emocional para essa criança. Então, o Ministério Público, como fiscal da lei, como órgão autor de ações, vai adotar as providências cabíveis, obviamente apurar o que aconteceu, né? A gente tem que ter sensibilidade para compreender
analisar o caso. Cada caso é um caso, cada caso tem uma dinâmica, né? E muito importante que durante o estágio de convivência, essa família esteja tendo acompanhamento da equipe técnica da vara. Isso é fundamental para que ela possa expressar as suas dificuldades, as suas questões e também esteja frequentando grupos de apoio à adoção. Preferencialmente, isso é uma diretriz também. Mas, quando essas situações acontecem, muitas vezes o Ministério Público ajuiza ações em face dessas pessoas em razão das violações de direito que são praticadas contra as crianças. Agora, alguns pensam também, depois de consumado, né, e de terminado o processo de adoção, a gente não pode nem usar esse termo de devolução, porque, na verdade, você está abandonando o seu filho. Né? Quando a gente fala em devolução, a gente está pensando nessas situações excepcionais e que, infelizmente, acontecem no curso do estágio de convivência em que os habilitados desistem daquele processo de adoção. E aí, cada caso vai exigir um exame muito sensível daquela situação. E essa família que abandonou, né, esse filho, né, devolveu esse filho, tem direito a entrar numa nova fila? Na verdade, isso vai ter que ser visto no caso concreto, né? O Estatuto ele prevê uma série de penalidades, mas é preciso ver a motivação, se houve acompanhamento devido em relação a todas essas questões para a gente dizer se efetivamente eles vão poder se habilitar novamente ou não. Vamos assistir agora a história do Lúcio Antônio, que é o pai do Patrick, que foi adotado e ele trouxe muita felicidade para essa família. Eu e minha esposa, como todos casais, né, desejávamos ter filhos. Só que ela, infelizmente, por um problema, não pôde gerar, né, filhos. Então, resolvemos adotar. E iniciamos o processo na vara de Madureira, né? E era exigido que fizéssemos uma visitação a um abrigo, né? E esse abrigo era de adolescentes, totalmente fora, né, do nosso perfil. Que o perfil que nós queríamos era uma criança de 3 a 6 anos. E ele tinha 12 anos. Então, nos apaixonamos, né? Nos encantamos por ele e continuamos o processo. Informando que antes mesmo de terminar o processo, nós já tínhamos adotado ele. Durou 6 meses. 6 meses só, rápido. E deixar claro para vocês que os problemas acontecem, mas não é por causa da adoção tardia e nem por causa de ser adoção, e sim pela idade da adolescência. Hoje ele está com 18 anos, está estudando, né, aqui até com a roupa do colégio, e nos sentimos realizados. A idade é um problema na hora da adoção? Não é melhor porque, de repente, a criança tem uma autonomia maior, uma independência maior? Na verdade, a gente tem muitas fantasias, né? Então, o que o doutor Rodrigo já falou, um dos temas que é necessário que as pessoas se debrucem, que as pessoas consigam refletir e se deparar com essa questão, é a diferença entre o filho idealizado e o filho real. Então, o filho que nós idealizamos, ele não existe. Seja o filho biológico, seja o filho adotivo, ele simplesmente não existe. É um filho da nossa cabeça. Até porque quando a gente tem um filho biológico, ele pode não nascer com o olho que a gente imaginou, o cabelo que a gente imaginou, o nariz que a gente imaginou. Mesmo então, assim, porque o filho não vem com certificado de garantia nenhum, né? Nenhum filho vem com certificado de garantia, nem o filho biológico e nem o adotivo. Então, assim, na verdade, a gente fala que qualquer processo de assunção da paternidade é um processo responsável, deve ser responsável. Qualquer pessoa que se coloque na posição de querer ser pai de uma criança, ele tem que saber que aquilo é para sempre. Então, que o processo é um processo que vai implicar riscos, que vai implicar confrontos, que vai implicar desafios, mas também muitas alegrias, muitos encontros felizes, muitos momentos prazerosos. Mas, assim, é um processo de crescimento. Qualquer encontro com um ser humano, com outro ser humano, é um processo que implica disponibilidade para a gente crescer. E o crescimento não é fácil. É algo que nos provoca que nos coloquemos em novas posições, em outros papéis. Então, assim, a adoção, ela implica nessa disponibilidade, nessa possibilidade da gente poder reconhecer na gente um lugar e um papel diferente do que a gente está acostumado a se pensar, que a gente está acostumado a ver, né? Então, independe se é uma criança menor ou uma criança maior. A gente já teve, inclusive, devoluções de bebês na vara de infância, o que é alguma coisa inacreditável. E a gente já teve. Então, assim, novamente, é um processo que é singular e é nessa singularidade que a gente acompanha cada caso, seja num processo de adoção de uma criança menor na primeira infância ou de uma criança maior. Importante sempre pensar, Ingrid, que a gente tem em mãos uma lei que é uma lei muito importante e uma lei
muito delicada e que está aí tentando pensar sempre no melhor interesse da criança. E conclama a todos nós, família, sociedade civil, Estado, poder público, para pensarmos e unirmos forças no melhor interesse da criança. Então, é nessa diretriz que a gente sempre está caminhando. Agora, Felipe, depois desse processo de adoção, o trabalho de vocês não para, né? Ele não encerra. Existe o acompanhamento durante, né, o tempo que continua sendo importante o durante e o depois. Exatamente. Então, como eu até falei antes, né, adotou, acabou? Não. Ali é que a vida começa de verdade e é ali que os desafios vão começar, né? Eu brinco, né? A gente, quando está apresentando ainda durante o pré-adoção, né, a habilitação e a aproximação, muitas coisas são vistas como na teoria. Por mais que tenha compartilhamento de histórias de pessoas que já viveram isso, quando você recebe o seu filho, é diferente. Gosto muito de citar um caso de uma amiga que ela é pediatra, adotou, quando recebeu o bebê, a filha começou a arder de febre, liga para outra amiga pediatra, não sei o que fazer. Então, quando a gente está no papel de pai, de mãe, a gente entra em desespero, principalmente quando é o primeiro filho, tem muitas novidades, anseios, e compartilhar isso e aprender com os outros é muito importante. E é diferente quando você vive aquela história, você tem a figurinha para trocar. Poxa, eu fiz isso. Ah, olha, eu fiz isso, mas não funcionou. Com o meu eu fiz diferente e funcionou melhor. E abre a caixinha para essas novas ideias de como a gente criar nossos filhos. Eu queria agradecer muito você, doutor Rodrigo, Érica, Felipe. Foi um prazer conversar e debater com vocês sobre esse assunto. Eu agradeço a presença de todos aqui no programa e obrigado pela audiência. Você também pode acompanhar o conteúdo deste programa e muitos outros nos podcasts da Câmara, na sua plataforma de áudio favorita. Veja também outras notícias nas nossas redes sociais no Câmara.Rio. O Câmara Rio Debate de hoje fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.